e entre os povos a sua salvação. Alegrem-se os céus e exultem as nações, porque julgais os povos com justiça e governais as nações sobre a terra. Os povos vos louvem, ó Deus, todos os povos vos louvem. Deus nos dê a sua bênção e chegue o seu temor aos confins da terra. Leitura da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 7. Irmãos, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e sujeito à lei, para resgatar os que estavam sujeitos à lei e nos tornar seus filhos adotivos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim já não és escravo, mas filho, e se és filho, também és herdeiro por graça de Deus. Entre as comunidades cristãs do norte da Galácia, manifestou-se lá pelos anos 55, 56, uma grave crise. À região gálata chegaram pregadores cristãos de origem judaica e que punham em causa a validade e a legitimidade do evangelho anunciado por Paulo. Este era acusado de pregar um evangelho mutilado, distante do evangelho pregado pelos apóstolos de Jerusalém. Para estes pregadores, chamados judaizantes, a fé em Cristo devia ser complementada pelo cumprimento rigoroso da lei de Moisés, principalmente pelo rito da circuncisão. Paulo foi avisado da situação quando estava em Éfeso. Não o preocupava que a sua pessoa fosse posta em causa, preocupava-o o dano que esse tipo de discurso podia trazer às comunidades cristãs. Paulo estava convencido de que o movimento religioso iniciado por Jesus, sua igreja, não era uma religião formalista, ritual, uma religião de práticas exteriores como o judaísmo farisaico do seu tempo, que se preocupava com questões formais e secundárias. Além disso, Paulo estava convencido de que a salvação não tinha a ver com conquistas humanas, como se a salvação fosse conseguida à custa de atos heróicos do homem. Não, para Paulo, a salvação era um dom de Deus. Alarmado pela gravidade da situação, Paulo escreveu aos Gálatas. Com alguma dureza, justificada pela gravidade do problema, Paulo diz aos Gálatas que o cristianismo é liberdade e que a ação de Cristo libertou os homens da escravidão da lei. Os Gálatas devem, portanto, fazer a sua escolha, pela escravidão ou pela liberdade. No entanto, não deixa de observar Paulo que é uma estupidez ter experimentado a liberdade e querer voltar à escravidão. No texto que acabamos de ler, Paulo recorda aos Gálatas a encarnação de Cristo e o objetivo da sua vinda ao mundo, fazer dos que a Ele aderem, seguem, amam, servem, filhos de Deus livres. Paulo recorda aqui aos Gálatas algo de fundamental. Cristo veio a este mundo para libertá-los definitivamente do jugo da lei. A consequência da ação redentora de Cristo é que os homens
deixaram de ser escravos e passaram a ser filhos que partilham a vida de Deus. A palavra-chave aqui é a palavra filho, aplicada tanto a Cristo como aos cristãos. Cristo, o Filho, foi enviado ao mundo pelo Pai com uma missão concreta: libertar os homens de uma religião de ritos estéreis e inúteis que não potencializava, não favorecia o encontro entre Deus e os homens. E Cristo, identificando os homens com Ele, levou-os a um novo tipo de relacionamento com Deus, fez os seres humanos filhos de Deus. Por ação de Cristo, os homens deixaram de ser escravos, que cumprem obrigatoriamente regras e leis, e passaram a relacionar-se com Deus como filhos, livres e amados, herdeiros com Cristo da vida eterna. Por isso, tem algum sentido querer voltar a ser escravo da religião, das leis e dos ritos? A nova situação dos homens dá-lhes o direito de chamar Deus de Abá, Pai. Paulo utiliza esta palavra aqui, bem como na carta aos Romanos. Apesar de os judeus nunca designarem Deus dessa forma, essa palavra expressa uma relação muito próxima, muito íntima, do gênero daquela que uma criança tem com seu pai. Exprime a confiança absoluta, a entrega total, o amor sem limites. A insistência de Paulo nesta palavra deve ter a ver com o Jesus histórico. Jesus adotou-a para expressar a sua confiança filial em Deus e a sua entrega total à sua causa. Ora, é esse tipo de relação que os cristãos identificados com Cristo são convidados a estabelecer com Deus. Em Gálatas 4:4 é o único lugar em que Paulo se refere à mãe de Jesus. No entanto, Paulo não parece estar interessado aqui em falar de Nossa Senhora, mas em sublinhar a solidariedade de Cristo com o gênero humano. A experiência cristã é fundamentalmente uma experiência de encontro com um Deus que é Abá, Papai, muito próximo, um Papai muito próximo, com quem nos identificamos, a quem amamos, a quem nos entregamos e em quem confiamos plenamente. É essa proximidade libertadora e confiante que você tem com o nosso Deus. A nossa experiência cristã leva-nos a sentirmos-nos filhos amados ou apenas ao cumprimento de regras e de obrigações. Na igreja, não se põe às vezes a ênfase em cumprir leis e ritos externos, esquecendo o essencial, que é a experiência de filhos livres e amados por Deus? O que você acha? A importante constatação de que somos filhos de Deus leva-nos a uma descoberta fundamental. Estamos unidos a todos os outros seres humanos, filhos de Deus como nós. Estamos unidos por laços fraternos. É a mesma vida de Deus que circula em todos nós. O que é que esta constatação implica? Em termos concretos, a que é que ela nos obriga? Faz algum sentido marginalizar alguém por causa de sua raça ou estatuto social? Aquilo que acontece aos outros de bom ou de mal também não nos diz respeito? O que você acha? O que você
você sempre.